Um lamento baixo atravessou o silêncio da montanha, carregando uma urgência que fez Joana parar imediatamente. Seu coração disparou enquanto seus olhos varriam a paisagem em busca da origem. Seguindo o som, ela chegou à beira de um penhasco e sentiu um frio percorrer sua espinha. Um filhote de urso estava preso em uma saliência estreita, chorando desesperadamente. No topo, a mãe ursa andava de um lado para o outro, frenética, incapaz de alcançar o pequeno. Cada segundo parecia intensificar o perigo. O filhote se debatia, a mãe vocalizava em desespero e Joana sabia que o tempo estava contra eles. O instinto dizia que ela precisava agir, e rápido, antes que a situação se tornasse irreversível. Joana sempre foi uma garota determinada, com um espírito aventureiro que parecia pulsar em suas veias desde pequena. Crescer nas montanhas moldou sua visão de mundo. Era o tipo de pessoa que, em vez de temer os desafios da natureza, os acolhia como professores. Aprendeu a escalar com o pai, que dizia que cada penhasco era uma lição de paciência e equilíbrio. A mãe, por sua vez, insistia que Joana nunca subestimasse o poder da montanha, que mesmo os melhores escaladores poderiam ser surpreendidos pela imprevisibilidade da natureza. Agora, aos 19 anos, Joana estava prestes a deixar as montanhas para iniciar seu treinamento militar. Ela sabia que a vida nas Forças Armadas seria dura, mas acreditava que os anos nas colinas lhe dariam uma vantagem. Naquela manhã, enquanto se preparava para sua última caminhada antes de partir, Joana olhou para as montanhas com um misto de gratidão e saudade. Era sua despedida temporária, uma forma de se conectar mais uma vez com o lugar que considerava seu verdadeiro lar. Mal sabia ela que aquele dia a colocaria diante de um teste que nem o treinamento militar poderia prever. Enquanto subia as colinas, aproveitando cada passo como uma despedida silenciosa de sua casa nas montanhas. Sua tranquilidade foi interrompida por um som estranho, um lamento baixo e irregular que parecia carregar desespero. Ela parou imediatamente, o coração disparando com a inquietação. Nos anos em que explorava aquelas trilhas, nunca ouvira algo semelhante. Instintivamente, ela se aproximou com cautela, desviando por entre as pedras até localizar a origem. A visão a deixou sem fôlego. Um filhote de urso estava preso em uma saliência íngreme do penhasco, chorando em direção ao topo, onde sua mãe andava de um lado para o outro em evidente angústia. O pequeno parecia aterrorizado, emitindo sons de partir o coração. Joana parou a uma distância segura, observando a cena. A mãe ursa, desesperada, tentava descer, mas o penhasco era íngreme demais, e cada tentativa fazia pedras e areia caírem perigosamente em direção ao filhote. Joana sabia que ursos eram escaladores habilidosos, mas mesmo para eles aquele penhasco era um desafio quase impossível. Com os gritos da mãe ursa ecoando no ar, Joana observou, paralisada, o momento que tanto temia. O filhote, jovem e inexperiente, tentou subir na saliência, mas suas patas escorregaram. Ele caiu de volta. Joana prendeu a respiração, esperando pelo pior. Para sua sorte, o pequeno urso não despencou até o fundo do penhasco. Contudo, o alívio foi breve. Ao cair, a perna traseira do filhote ficou presa em uma rachadura na rocha, e ele começou a se debater inutilmente, agravando sua situação. Cada movimento dele era um risco iminente de uma queda ainda mais séria. Deixar o filhote ali à mercê da própria sorte não era uma opção. Ela sabia escalar, mas sem equipamento, a tarefa seria extremamente perigosa. Ainda assim, a alternativa de buscar ajuda estava fora de questão. Seria tarde demais. Com determinação, Joana esvaziou sua mochila, retirando tudo que não fosse essencial, e pegou a corda que trazia consigo. Não havia onde amarrá-la, o que significava que teria que descer em escalada livre. Antes de iniciar, compartilhou sua localização com os pais, explicando que estava bem, mas avisando que atualizaria a situação em 1 hora. Era um pequeno protocolo de segurança, mas isso não diminuía o risco que estava prestes a correr. Joana precisava descer longe da mãe ursa que, em seu estado frenético, poderia vê-la como uma ameaça. Escolhendo um ponto seguro, ela começou a descida. Cada movimento era milimetricamente calculado, os dedos agarrando pequenas fendas na rocha lisa. A falta de apoio sob os pés fazia o suor escorrer por sua testa. Por um instante, seu pé escorregou, e ela sentiu o coração saltar, mas conseguiu se estabilizar.
Quando finalmente Joana alcançou a altura da saliência, se preparou para se mover lateralmente. Cada passo era calculado, e sentir a superfície estreita sob os pés oferecia um alívio mínimo, mas reconfortante, em comparação com os momentos de pura tensão na descida. Os sons do filhote chorando, misturados aos gritos angustiados da mãe, tornavam impossível ignorar a urgência da situação. Quanto mais ela se aproximava, mais intensos se tornavam os barulhos. A mãe ursa, observando de cima, parecia ainda mais inquieta, como se cada movimento de Joana fosse uma ameaça ao seu filhote. A distância entre Joana e a mãe era sua única proteção. A presença do penhasco a impedia de se tornar o alvo de uma mãe desesperada. Mas a tensão não diminuía. A inquietação da ursa parecia influenciar o filhote, que se agitava e tentava puxar a perna presa, tornando a situação ainda mais precária. Mesmo tão jovem, o pequeno poderia causar danos a si mesmo ou a Joana em sua tentativa de escapar. Temendo que a agitação do filhote o levasse a cair da saliência, Joana posicionou-se com as costas firmes contra a rocha. Inspirou profundamente e começou a falar com ele em um tom calmo e tranquilizador. As palavras suaves e o tom constante pareciam ter um efeito mágico, e aos poucos, o filhote parou de se debater e, com alguma hesitação, começou a relaxar. Quando Joana conseguiu chegar perto o suficiente para examinar a perna presa, viu que seria possível soltá-la com cuidado, girando-a na direção certa. No entanto, era essencial garantir que o filhote permanecesse imóvel para evitar um desastre maior. Observando que ele permitia seu toque, Joana retirou a corda de sua mochila e amarrou-a ao redor da cintura do animal, cuidadosamente posicionando-a sob as patas dianteiras. O momento que se seguiu foi de cortar o coração. O pequeno urso, antes tão agitado, agora parecia ter encontrado consolo na presença de Joana. Ele parou de chorar, e o silêncio que tomou conta do lugar foi quase tão impactante quanto os gritos anteriores. Depois de amarrar a corda ao redor de si mesma e do filhote, Joana acariciou sua cabeça, tentando transmitir calma antes de libertar a perna presa. Com cuidado, girou-a na direção certa e, finalmente, o soltou. O filhote soltou um som pequeno e dolorido, mas não parecia gravemente ferido. A perna estava machucada com o pelo raspado, mas não havia sinais de fratura. O desafio seguinte era ainda maior: encontrar uma forma segura de sair dali com o filhote. Escalar de volta ao topo não era viável. O peso do pequeno desbalancearia Joana, e qualquer erro poderia ser fatal. A única opção era descer até o chão. Isso significava se afastar ainda mais da mãe ursa, mas era o único caminho para garantir a segurança de ambos. Com a corda firme ao redor de ambos, Joana começou a descer o filhote. Encontrar pontos de apoio era complicado, e o peso do pequeno tornava tudo mais desafiador. Segurando a corda com as mãos, Joana inclinou-se para trás, usando o próprio corpo como âncora enquanto baixava o filhote. Ele se agitou no início, assustado com a sensação de estar pendurado. Quando o chão já estava próximo, o filhote começou a se mexer, ansioso para alcançar o solo. Seus movimentos desajeitados tornaram a situação mais arriscada, obrigando Joana a se agarrar com força para não perder o equilíbrio. Após momentos de tensão, ela finalmente sentiu a corda afrouxar. O pequeno estava seguro no chão. Joana ajeitou a corda e se permitiu um breve descanso. Seus braços queimavam e os ombros latejavam com o esforço. Sentada na saliência, ela respirou fundo, tentando recuperar o fôlego antes de enfrentar sua própria descida. O desafio ainda não havia terminado, mas, naquele momento, ela sentiu um pequeno alívio por ter dado ao filhote uma chance de sobreviver. Assim que Joana tentou recuperar o fôlego, a saliência começou a ceder. Fragmentos de rocha se soltavam e ela soube que precisava sair dali imediatamente. Com movimentos rápidos, começou a descer novamente, ignorando o cansaço e o ardor em seus músculos. A mochila pesava demais, então a soltou, aliviando a carga. Quando finalmente seus pés tocaram o chão, suas pernas cederam e ela caiu, exausta. Rastejou até uma sombra próxima, enquanto o filhote, agora mais confiante, se aproximava. Ela desamarrou a corda do pequeno, mas não tinha forças para fazer mais do que deitar e observá-lo brincar ao seu lado. De repente, o filhote parou e ficou em pé nas patas traseiras, com as orelhas erguidas. Joana também prestou atenção e ouviu um farfalhar de folhas e o estalar de galhos.
Algo estava se aproximando pela floresta. Joana levou um grande susto ao ver a mãe ursa emergir da floresta próxima. A ursa provavelmente havia dado a volta pelo penhasco para alcançar o filhote. A última imagem que Joana tinha dela era de um animal agitado e potencialmente perigoso. Será que aquele ato de bondade terminaria mal? Para sua surpresa, a mãe ursa ignorou completamente Joana. Assim que o filhote a viu, correu em sua direção, e os dois se reuniram em um abraço que transbordava emoção. Rolavam no chão, aliviados por estarem juntos novamente. O vínculo entre mãe e filhote era tão poderoso que Joana não conseguiu conter as lágrimas. Exausta, Joana tentou se levantar, mas a falta de forças a manteve no chão. Observou com cuidado a ursa, que parecia totalmente focada no filhote, sem demonstrar qualquer agressividade. Sentindo-se segura o suficiente, Joana decidiu permanecer ali, torcendo para que a ursa entendesse que ela não representava a ameaça. Mas o filhote, cheio de energia, não estava pronto para se despedir. Ele correu de volta para Joana, querendo brincar. Ela tentou espantá-lo, receosa de como a mãe poderia reagir, mas foi surpreendida por algo inesperado. A ursa começou a se mover, e Joana observou com cautela enquanto o animal se aproximava. A ursa estava carregando algo na boca, a mochila de Joana. Com calma, ela a deixou ao lado da jovem e recuou, sentando-se a uma distância segura. Joana ficou sem palavras. Com esforço, pegou a mochila, retirou a garrafa de água e tomou longos goles, sentindo o líquido aliviar sua garganta seca. O momento era surreal. A mãe ursa parecia estar protegendo Joana enquanto ela se recuperava, como um gesto de gratidão por salvar seu filhote. Deitada ao pé do penhasco, Joana observava a mãe e o filhote descansando por perto. Um quadro que parecia impossível de acontecer. Não muito depois, vozes familiares ecoaram pela floresta. Seus pais estavam chegando. O coração de Joana acelerou, preocupada com a reação da ursa diante de outros humanos. Mas, de forma surpreendente, a mãe parecia entender que era hora de partir. Antes de ir, a ursa se aproximou lentamente de Joana, tocando seu pé com o focinho em um gesto silencioso. O filhote deu um último olhar curioso e seguiu sua mãe para dentro da floresta. Joana permaneceu sentada, processando tudo o que acabara de acontecer. Aquela experiência, tão intensa e única, ficaria gravada em sua memória para sempre. Era difícil imaginar que alguém acreditaria na incrível experiência que Joana acabara de vivenciar, se não fossem as enormes pegadas de ursos ao seu redor. Mesmo assim, seus pais ficaram simplesmente aliviados ao saber que ela estava bem. A mensagem que Joana havia enviado os preocupou, e eles não conseguiam esperar para saber que ela estava em segurança. Joana estava agradecida pela preocupação de seus pais. Seu pai voltou ao topo para recuperar os itens que ela havia tirado da mochila, e todos saíram da floresta juntos. A experiência ficou marcada para sempre na memória de Joana. Durante o treinamento básico e até mesmo no combate, quando as coisas ficavam difíceis, ela se lembrava de sua bravura naquele dia. Essa lembrança sempre lhe dava força para enfrentar qualquer obstáculo. Quando Joana voltou às colinas, anos depois, o filhote havia crescido. Ele até tinha uma família própria. Observar aquela cena trouxe a ela um grande sentimento de realização. Embora não pudesse ter certeza, Joana sempre sentia que o urso a reconhecia à distância, e isso era algo verdadeiramente especial. Agora, imagine um cachorro desesperado invadindo um hospital movimentado, segurando algo cuidadosamente em sua boca. Ele desvia dos funcionários que tentam afugentá-lo, até finalmente encontrar alguém que o observa com curiosidade e empatia. Quando ele solta o embrulho, a surpresa é avassaladora. Um recém-nascido, frágil e respirando com dificuldade, está ali, pedindo ajuda, silenciosamente. As perguntas começam a surgir. Como esse bebê foi parar ali? O que levou o cachorro a tomar essa atitude tão inesperada? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!